Então vamos lá. Repita. Agora tem que falar tudo de novo, né? Capítulo 4 de Romanos, versículos 7 e 8. Agora melhorou. Então vamos lá. O texto fala sobre uma bem-aventurança. E diz assim: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Paulo está fazendo um registro aqui muito interessante nesse contexto, né, que marca uma relação de Deus com Abraão. Mas se está trazendo para nós agora, nesse contexto, para mim, tem dois aspectos bem interessantes que eu quero destacar. Primeiro, no versículo 7, que fala: bem-aventurado aquele que as iniquidades são perdoadas. Então, o perdão de Deus para a nossa vida é uma bem-aventurança, é algo que traz em nós a restauração da nossa comunhão com Deus, resgata em nós, né, a condição de termos a misericórdia, a graça e a bondade de Deus sendo revelada em nosso favor. Então, o perdão não é uma desculpa para errarmos, não é, mas é uma possibilidade de uma bem-aventurança. Em outras palavras, por que eu tenho perdão? É porque eu busquei este perdão através da confissão. Então, é uma bem-aventurança porque nós temos em Cristo a condição de sermos perdoados. Então, com isso, remove a nossa culpa. E se renove a nossa culpa, a nossa comunhão com Deus é restaurada. Então, é uma bem-aventurança. Então, se nós olharmos para a nossa relação com Deus e nós confessarmos o nosso pecado, o que isso acontece conosco? Nos traz a comunhão de volta, porque o pecado causa separação. E isso é uma bem-aventurança, é uma promessa de Deus para nós nos dias atuais. Tem pessoas que têm medo de confessar, né? Não, eu não posso confessar porque eu não errei. Sempre a gente tenta incorrer em justificar os erros em vez de confessá-los. Enquanto que na Bíblia a confissão tem muito mais valor do que a justificação nesse contexto. A justificação da parte de Deus para conosco, sim, é acima do perdão. Mas nossa para com Deus, o perdão é maior do que a justificação, porque nós já fomos justificados em Cristo. Ou seja, nós já recebemos a justificação. Mas perdão, nós vamos ter que receber todo dia. Porque todo dia nós somos tendentes a pecar. Bem-aventurados somos, porque quando confessamos os nossos pecados, as nossas iniquidades são esquecidas, são cobertas, são deixadas de lado. E o versículo 8 aponta uma segunda questão. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. A palavra imputar é colocar na conta. Por que Deus não vai colocar na minha conta um pecado que eu cometi? Porque o pecado perdoado é pecado da parte de Deus esquecido. Quem quer sempre nos condenar, nos acusar, não é o nosso Deus, é o diabo. Então muitas vezes nós cometemos um erro, pedimos perdão, Deus nos perdoou, porque isso é uma bem-aventurança, nós temos a nossa iniquidade perdoada. O que o diabo faz? Chega e fala: vou pegar a Cristina aqui, que é mais fácil, né? Cris, mas você pecou, você é culpado de fazer isso, você não é uma pessoa que tem o perdão de Deus, o que você confessou foi muito pouco, você tem mais erros, e o diabo sempre vai fazer o quê? Vai manter a acusação sobre nós, para nós chegarmos ao ponto de achar que a nossa iniquidade está sendo lembrada novamente por Deus. E a palavra de Deus declara que Deus não se lembra mais, Deus tira essa iniquidade diante, Ele não traz mais ela para ser julgada, Ele vai julgar outras, aquelas das quais nós não obtivemos o perdão. Mas naquelas que nós buscamos o perdão, com certeza nós obtivemos a total remoção da culpa. E agora nós temos livre acesso aos céus, livre acesso a Deus. E aí nós podemos ter comunhão com Ele. Por quê? João fala: o sangue nos purifica de todo pecado. Então é muito gostoso, eu gosto muito desse pensamento, porque ele nos coloca em um local confortável diante de Deus, que nós não temos que ter vergonha de Deus, porque os nossos pecados são perdoados. E isso é uma bem-aventurança. Nós não precisamos de achar que esses pecados serão trazidos de novo para a nossa vergonha, porque o texto fala, Deus jamais colocará de novo em nossa conta esse pecado, porque todo o nosso pecado
foi colocado na conta de Cristo. E ele pagou o nosso pecado. Confissão, né? Não existe perdão sem confissão. Para que eu confesse, eu tenho que arrepender. Lembra que eu já expliquei um pouco sobre isso, né? O arrependimento, ele é o que me leva a dizer o que eu fiz, só que agora de ordem contrária, né? A confissão, eu ando num sentido de norte a sul, exemplo. Quando eu estou andando nesse sentido, que eu vejo que está errado, eu vou falar exatamente aquilo que eu fiz, só que em sentido contrário, agora de sul a norte. Então eu arrependido da direção que eu estava indo, mudei o destino e andei exatamente ao contrário. Então isso é a confissão que Deus quer. E se isso aconteceu, nossos pecados foram esquecidos por Deus. Ele não mais vai jogar no nosso rosto. Porque se Deus jogasse, significa que Cristo morreu em vão. E ele não pode ter morrido em vão. Se Deus trouxesse o nosso pecado para nos condenar, é porque a morte de Cristo foi insuficiente. E ela não é insuficiente, porque nós temos essa bem-aventurança no Senhor. Certo, irmãos? Vamos caminhar com essa bem-aventurança hoje, né? Levá-la para esta semana. Não é endosso para pecarmos, mas é a instrução da bem-aventurança, é buscar o perdão. Bem-aventurados são aqueles que são perdoados. Então, se nós somos perdoados pela confissão, é uma bem-aventurança que Deus tem para nós. Restaura a nossa comunhão. É muito melhor confessar do que esconder. Davi fala que ele ocultou os seus pecados, e o que os seus pecados fizeram com ele? Apodreceram-lhes os ossos. Ele falou, e por causa do meu constante gemido, Davi tinha um sofrimento profundo de alma, uma amargura incompreensível, a não ser aquela que é causada pelo pecado. Aí ele fala, confessei-te o meu pecado, não mais o ocultei. E o Senhor, vou pegar agora o contexto de Romanos, me deu a bem-aventurança do perdão. E o Senhor restaurou a minha sorte. O Senhor restaurou, trouxe dentro de uma alma seca, agora um rio. Trouxe dentro de um deserto, agora as flores, né? Davi então mostra o que Deus faz, removendo o pecado das nossas vidas, para nos dar vida em comunhão com Ele, em alegria na presença dEle. Então que Deus nos abençoe. Vamos agora louvar o Senhor. Nós temos 2 cânticos ali que as irmãs estarão louvando ao Senhor e nos conduzindo em louvor também.
Podemos assentar. Nós vamos passar, neste momento, nosso tempo de intercessão, pedidos e agradecimentos. Os irmãos trouxeram, o momento é oportuno. Continuamos orando pelo irmão da Cris, né? Mais algum? Agradecimento? Hoje está conosco. Que bom. Graças a Deus, né? Está conosco. Então, mais agradecimentos. É o Reginaldo. Aham. Então vamos continuar orando pelo Reginaldo, né? Então tá bom, vamos orar. Mais algum? E está na casa do Senhor, isso é muito bom, né? Que bênção. Mais algum? Assim, né? Oh, beleza. Que bom, que bênção, né? João? Gerson, presbítero da igreja. E do Elias, tem notícia? Do Elias, do amigo teu lá, não tem notícia? Mas vamos continuar orando, né? Eu tenho orado por ele. Mais alguém? Filhos? Tudo dê certo, né? Sim. Então, casamento, saúde, nós temos aí um conjunto de pedidos. Peço que os irmãos estejam orando por nós, a Cris e eu, nosso ministério. A gente tem procurado servir ao Senhor com interesse de coração, mas as batalhas são grandes. E a gente sabe que precisamos de sempre ter alguém atrás, né? Eu sempre falo que o ministério pastoral é mais ou menos como a história dos gansos, né? Tem alguém que vai na frente, mas se não tiver os gansos atrás cantando, né, para que a gente caminhe, muitas vezes você pode se perder o destino, né? E é importante que Deus nos dê humildade, sabedoria e a disposição de continuar sempre servindo ao Senhor. Então vamos ter neste momento duas orações, um dos irmãos ou irmãs que quiserem orar neste momento, e eu farei a segunda oração. Então, duas orações. Sim, Pai. Sim. Amém, Senhor. Sim, ó Pai. Amém. Senhor, nós reconhecemos que sermos perdoados é uma bem-aventurança. É algo maravilhoso que o Senhor faz a nosso favor, através do sangue de Cristo, quando obtivemos por Ele, através da confissão dos nossos pecados, o perdão. Ó Pai, somos homens, mulheres falhos.
Muitas vezes o nosso coração é levado pelas tendências, pelas opiniões, por aquilo que nós achamos ser reto, mas nem sempre por aquilo que é bíblico. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor mesmo traga o valor sublime da Tua palavra aos nossos corações, para que esta igreja, para que as nossas vidas, cada um de nós, e sejamos realmente dispostos a pagar o preço por levantar esta bandeira verdadeira que é Jesus Cristo, que é diferente deste mundo e que traz transformação e libertação. Dê a esta igreja, Senhor, a disposição de pagar o preço, por mais que muitas vezes os nossos corações olhem com tristeza para tantos que andam de forma fria, mas que o quebrantamento, o avivamento verdadeiro, seja realmente experimentado nesta igreja. Ó Pai, nós te louvamos porque Tu tens respondido nossas orações. Aqueles que têm estado enfermos podem testemunhar que o Senhor cuidou deles. Aqueles que tiverem suas viagens podem testemunhar que foram e voltaram debaixo das boas proteção do Senhor. Aqueles, ó Pai, que tiveram muitas vezes sua casa ameaçada, situações que envolvem o seu dia a dia, intenções, tem agora, ó Pai, a paz do Senhor em seus corações. Aqueles que olham para os filhos e os veem com os seus planos, com os seus projetos de vida, e assim pedem que esses projetos sejam segundo a vontade do Senhor, que o Senhor realmente haja na vida de nossos filhos, ó Pai. Também pedimos por aqueles que lembram de parentes, irmãos e amigos que estão distantes, estão às vezes perdidos em seus caminhos, atormentados pelo vício, pela droga. E nós pedimos ao Pai que o Senhor liberte, porque Tu tens poder de restaurar uma vida. E Tu tens feito maravilhas ao longo do tempo da história da humanidade. Ó Pai, nós também queremos colocar diante de Ti os Teus servos, que são ministradores da Tua palavra, estão no meio do Teu povo, e são líderes que o Senhor tem levantado na igreja, que às vezes também enfrentam dificuldade de saúde, porque são homens, mulheres comuns, com corpos comuns, aonde o mal da doença pode assolar, pode abater, mas nós cremos que o Senhor, que conhece os corpos, que é o médico dos médicos, pode restaurá-los. Por isso, desta forma, nós pedimos que o Senhor haja sobre estes corpos. Sobre os nossos amigos que continuam no leito de dor, ou que estão passando por cirurgias e que têm doenças tão cruéis que lhes atacam os corpos, nós pedimos que a Tua boa mão esteja sobre estas vidas. Obrigado, ó Pai, pois nenhum sofrimento é maior do que aquele que Cristo teve e sofreu por nós, para que hoje tenhamos paz e alegria e tenhamos verdadeira salvação. Agora, ó Pai, lembramos de nossos colegas de escola que muitas vezes sofrem, temem, porque precisam de estudar, precisam de entrar nas escolas e às vezes o ambiente não lhes é tão querido e o distanciamento da família lhes traz sofrimento. Apazigua o coração dessas crianças, Senhor. Também protege as suas mentes para que não sejam ensinadas em um caminho terrível distante do Senhor. Ó Pai, Tu sabes os demais pedidos, os quais nós podemos não nos lembrar, mas o Senhor tem ouvido. E agora nós Te pedimos que, segundo a Tua vontade, Tu respondas para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos por tudo, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos dar oportunidade agora para a Cris sair, e aí nós vamos começar o nosso estudo. Se você for, eu vou ficar bravo. Capítulo 3, Gênesis capítulo 3. Como é que está aí o coração da turma? Tem estudado, tem lido, tem entendido, tem anotado aí um monte de perguntas. As perguntas precisam ser respondidas. Então, se vocês às vezes estão com dificuldade de fazer aqui em público, não tem que ter esse medo, porque ninguém vai morder ninguém, né? Mas vocês podem mandar pergunta para mim. Já tem alguns irmãos que têm feito isso e eu tenho respondido. E eu procuro responder. Eu só não garanto responder na hora, que às vezes eu estou na classe de aula, às vezes eu estou envolvido em outras atividades, mas sempre eu respondo. Tá? Pode demorar um pouquinho, mas tarda, mas não falha. Então, se houver perguntas, alguma questão que os irmãos queiram que nós tratemos, tenham liberdade. Bem como também, se tiver algum assunto que os irmãos queiram que a gente traga como mensagem, nós estamos à disposição.
não para atacar ninguém, porque o nosso objetivo não é atacar ninguém. Nosso objetivo é atacar o pecado. O pecado tem que ser destruído, não a pessoa. Jesus Cristo veio, morreu para acabar com a força, a eficiência do pecado, mas para salvar o pecador. Então a palavra de Deus tem que ser usada exatamente para isso, né? Para tirar a pessoa da ruína, não para confirmar ainda mais na ruína. Então eu estou à disposição para ouvi-los, né, dentro daquilo que sente o desejo, às vezes, de ouvir de algum texto da palavra do Senhor, nós estamos à disposição. Capítulo 3, eu vou voltar ao versículo 8, mas eu estava começando a explicar uma doutrina. Qual que era a doutrina que eu estava começando a explicar? A doutrina da hamartiologia e depois a doutrina da soteriologia. Hamartiologia, doutrina do pecado; soteriologia, doutrina da salvação. Não é do solteiro, não, é a doutrina da salvação. Agora já não esquece mais, né? A gente brinca assim, não esquece mais. Então, aqui nós temos o surgir dessas duas grandes doutrinas. Já tem uma doutrina que já surgiu, só que eu não falei o nome dela, porque ela é muito fácil de entender, que é chamada a antropologia. É a doutrina do homem, né? Então, antropo é homem, logia é estudo, então é estudo do homem. Hamartiologia, estudo do pecado; soteriologia, estudo da salvação. Então, para os irmãos terem noção, nós já estudamos várias doutrinas bíblicas, como elas começaram. Por isso que eu falo da importância do estudo de Gênesis aqui, tá? Então, do versículo 8, nós começamos estudando, mostrando que Adão, tendo visto que ele estava nu, ele fez para ele cintas de versículo 7, desculpa, de folhas de figueira, e se escondeu. Por quê? Eu falei aqui, só quero relembrar vocês. Por que que ele viu que estava nu, fez roupas com folha de figueiras e se escondeu? Por quê? Eu falei várias vezes aqui, porque ele perdeu o quê? Quando ele olhou para ele, ele não viu mais o que nele? Quem falou? Fala alto. A perfeição daquilo que Deus tinha feito. Ou seja, a obra-prima, que era o homem, a menina dos olhos de Deus, a qual Deus fez para ele. A Bíblia declara que Deus fez o homem para o louvor da sua glória, então Deus fez o homem para ele. Deus não fez mais nada depois do homem. Tudo se encerra ali. Então, a obra-prima de Deus, onde Deus fez o homem para ele, o que aconteceu? O pecado entrou e destruiu essa perfeição. Quando Adão contempla esse fato, ele faz o quê? Ele tenta esconder isso. É por isso da roupa. É por isso que ele faz a roupa de folhas de figueira, para esconder o dano na obra perfeita. Versículo 8, agora começa um diálogo. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim, na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aqui eu comecei a ensinar outra doutrina. Quando Deus vai lidar com o pecado, uma das coisas que Deus faz, o que que é? Faz com que o homem deixe de esconder no seu próprio pecado. Lembra que eu falei? Porque a Bíblia declara que as pessoas que pecam, elas procuram fazer até em oculto. Bem que hoje a pessoa perdeu tanta vergonha na cara que já não estão nem aí mais, né? Mas o padrão que a Bíblia mostra é que a tendência das pessoas é terem um pouco de vergonha quando elas pecam, sabendo que aquilo é um pecado. Mas o que que Deus faz para lidar com o pecado? Tira a pessoa do lugar que ela se acha está escondida a sua presença. Deus não vai sair brincando, está aqui, não, está aqui, não. Deus, ele é onipresente, então ele não tem um esforço de saber onde nós estamos. Mas ele precisa de fazer com que nós saiamos do ambiente de proteção de nós mesmos. Porque quem somos nós para escondermos de Deus? Eu estou pulando aqui uma parte que eu vou explicar daqui a pouco, da roupa lá atrás, porque quando eu falar da roupa de Deus, eu vou mostrar a roupa do homem, né? Então, Deus faz o quê? Fala para o homem, sai daí. Isso mostra que Deus não permite, não dá perdão, não dá solução para o pecado para alguém que fique escondido da presença de Deus. Se eu quero perdão, se eu quero a bem-aventurança ser perdoado, eu tenho que ir para onde? Para frente de Deus, ou seja, diante de Deus. É difícil? É. Você imagina um filho que fez uma arte, fez uma coisa feia contra o pai ou a mãe, chegar diante do pai com a mãe e ter que confessar aquilo. Não é fácil. Quando eu erro, eu sei que não é fácil. Porque isso quebra o meu orgulho. Lembra dos 3 elementos que levam ao pecado?
Lá no versículo número 6, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento. O que é isso? A essência desses três elementos que expressam o pecado é o orgulho. Então, se nós formos resumir o pecado em uma segunda palavra, é orgulho. E o que Deus fez? Você está achando que você é o tal? Sai daqui, sai daí, vem aqui. Deus, então, ordena Adão sair. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Se ele tivesse força, você acha que ele teria respondido? Não. Porque se ele tivesse a percepção de que Deus não sabia de fato onde ele estava, o que era a melhor coisa que ele tinha que fazer? Não responder. Ficar quieto. Não é verdade? Se ele tem a percepção que Deus não sabia de fato onde ele estava, qual seria a melhor solução para o homem, no seu próprio erro? Era continuar caladinho. Mas o poder da ação de Deus não permite que as pessoas continuem ocultas. Então, Deus fez com que ele respondesse. Agora chegamos ao versículo número 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz, a voz de Deus, no jardim. E por quê? Eu vou parafrasear. Me tornei imperfeito, estava nu, tive medo e me escondi. Medo de quem? Do dono da obra. Lembra que eu usei o exemplo do quadro, da pintura? Né? O pintor fez o quadro lá tremendamente, com muito esmero, com muita diligência, com muito carinho. Vou eu lá e dou umas pinceladas no meio daquele quadro. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Deus faz uma obra de arte perfeita, vão eles lá e trazem lá umas pinceladas atravessadas naquele quadro, estragando aquela obra. Então, eles estavam com medo do autor da obra, porque eles sabiam que era Deus que os tinha feito. Adão, quando contemplou a criação da mulher, a formação da mulher, né, onde Deus formou a mulher, ele falou, olha, afinal, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele sabia que Deus tinha feito, porque fala que Deus trouxe a mulher. Versículo número 22, capítulo 2. Né? Transformou-a numa mulher e lhe a trouxe ao homem. Então, Deus trouxe aquele elemento para o homem. E você vai perceber que agora Adão vai usar aquele argumento do versículo 22, do capítulo 2. Porque quando ele precisa de responder do seu pecado, a tendência nossa, irmãos, é nunca julgarmos o nosso pecado de forma completa. Sempre nós temos uma tendência de ir até uma parte. E aí a gente fala assim, agora já está bom. Não é verdade? É a tendência. Foi o que Adão fez. Ele foi até uma parte. Porque ele fala, olha, ouvi a tua voz do jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe o Senhor, quem te fez saber que estavas nu? Essa resposta Adão não deu. Adão só respondeu a segunda pergunta. Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Essa resposta Adão respondeu. Por quê, gente? Porque na segunda resposta, Adão podia recriminar alguém. Na primeira resposta, ele não tinha como. Não tinha como. Então percebamos que ele tentou argumentar, ele tentou caminhar de uma maneira para diminuir a sua culpa. Deus não aceita isso. Deus não aceita. Então, quando Deus vai tratar agora na próxima parte que nós vamos continuar estudando, Deus vai tratar agora de forma muito direta. Porque desculpas não ficam em pé diante de Deus. Não ficam. Quem que nunca arruma uma desculpa para um erro? Todos já arrumamos. Uma justificativa, todos já arrumamos. Nenhuma delas fica em pé diante de Deus. Pode ficar em pé diante de mim, diante de um irmão, assim por diante. Diante de Deus, nenhuma desculpa fica em pé. Porque a desculpa nada mais é do que uma expressão não verdadeira de algo extremo que deixou de ser cumprido como deveria ser. É uma desculpa. Né? É uma justificativa por não ter cumprido o padrão pelo qual havia se estabelecido. Isso é uma desculpa. Então, nenhuma delas ficam em pé. Uma vez um homem estava em adultério na igreja onde eu trabalhei, e eu fui conversar com ele. Ele falou, pastor, o senhor fica sabendo que eu não ponho mais o pé nessa igreja. Eu falei, o problema não é meu, é seu. Porque se ele está em pecado e ele e acha que tratado o pecado dele é justificativo para ele não pôr mais o pé na igreja, o problema é dele. Aí, na tentativa dele se justificar, ele falou assim, eu ainda vou mostrar diante de Deus o meu erro e Deus vai entender.
Falei, só se o teu Deus for diferente do meu. Porque pecado para você é pecado para mim. E pecado para todo o filho de Deus. Então, ou você é convertido ou você não é. Ele ficou uns 15 anos distante da igreja. Aí um belo dia, eu vi ele subir na escadaria da igreja, eu falei, gente, tá chegando um homem aí, veio para brigar comigo de novo. Pastor, você pode conversar comigo? Eu falei, posso, com certeza. Eu quero voltar a ser membro da igreja. Eu falei, como? E o seu pecado? Não, eu já resolvi. Eu falei, como? Porque uma das coisas fáceis é a gente achar que o tempo resolve o problema do pecado. Só tem uma coisa que resolve o problema do pecado. Qual, gente? Confissão. Pode ter 100 anos, vai morrer velho, que seja a idade que for, se não confessou, o pecado continua existindo na vida dele. E ele relutou. Falei, irmão, eu não tenho nada contra você como pessoa, eu tenho contra o seu pecado que você tem que tratar. Você tem que confessá-lo diante de Deus e se libertar dele. Faça isso, que a igreja continue de porta aberta, porque a igreja é um hospital. É um local para curar doente. Eu sou um doente. Tem coisas na minha vida que eu tenho que ser tratado. Então, nós percebemos que Deus está fazendo exatamente isso com Adão. Está mostrando para Adão a sua doença. E Adão está achando que ele está tendo razão dentro das suas doenças. Por quê? Ele não responde quem o levou a ver que ele estava nu, mas ele recrimina, ele culpa a pessoa do próprio Deus. Então, o homem responde, versículo 12, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, o que é isso, gente? É a justificativa em que nós nunca queremos ser responsáveis pelo nosso pecado e nós sempre queremos alcançar outros. Uma lição muito interessante da hamartiologia. Eu digo que o pecado, ele sempre alcança mais do que um. O pecado nunca fica para um só. Lúcifer, quando ele caiu, ele levou 1/3 das estrelas do céu, 1/3 dos anjos com ele. Adão e Eva levou a humanidade inteira. O pecado nunca fica só para você. De alguma forma, ele vai alcançar outros. A segunda pessoa que ele alcança depois daquele que comete, quem? É o santo, é Deus. Segunda pessoa ofendida. Então o pecado não existe individual. O pecado vai alcançar outro. Qual foi a primeira pessoa depois de Eva que o pecado de Adão alcançou? Deus. Foi o Senhor que me deu essa esposa. Se o Senhor não tivesse me dado essa tranqueira, não tinha acontecido. Desculpa. Tinha acontecido isso comigo. Ele tentou fazer o quê? Desqualificar a mulher que outrora ele tinha qualificado. Olha que interessante. Ele olha lá no versículo 22 e ele a chama de varoa porque do varão foi tomado. Olha a qualidade que ele deu para ela. Qualificou. Agora ele tenta desqualificar porque foi Deus que a fez. A partir dele. Então ele tenta, de alguma maneira, envolver outros para dizer, eu pequei, mas não pequei sozinho. Sempre assim. Eu me lembro uma vez, eu fui chamado, eu era jovem, e estava acontecendo um incidente lá na igreja, eu era um dos poucos jovens que tinha carro. Tinham 3, né? Eu na época já ganhava muito bem, então não era muito difícil eu ter carro naquela época. E aí surgiu um boato lá, que os filhos dos líderes estavam indo para os clubes ver as mulheres peladas no clube. Eu sou filho de pastor. Aí tinha mais presbítero na igreja, que também tinha, chamou todo mundo, eu inclusive. Aí eu me lembro como que meu pai foi sábio naquela vez, né? Ele pegou e falou assim, meu filho, não, primeiro ele queria saber assim, os filhos de quem que estava? Meu pai era o pastor presidente. Quais os filhos? Os filhos dos líderes. Ele falou, não, líder está aqui, todos os filhos estão aqui, eu quero saber quais. Porque nós não podemos generalizar. Se tem alguém fazendo coisa errada, nós temos que saber quem está fazendo a coisa errada. E quem tinha carro era eu, um outro Daniel e um filho de um presbítero que chamava Vanderlei. E aí? Ninguém queria falar. Por que os próprios líderes não queriam falar? Os pais que sabiam que o filho estava fazendo isso. Porque eles não queriam condenar só os filhos deles. Então o que a gente faz? Disciplina todos. Ia pegar eu junto. Aí demorou, eles falaram, não, é o fulano. Daí meu pai perguntou assim, o meu filho estava nisso porque ele tem carro. Aí um presbítero falou assim, não estava. Meu pai levantou e falou, filho, levanta, pode sair. Eu nunca senti tão grande na minha vida desse jeito. Até hoje eu estou grande.
né? Mas por que eu estou contando essa história? Porque você vê, dentro da igreja, nós temos essa tendência, né, de fazer o quê? Envolver outros no nosso pecado para diminuir o nosso fardo, para nós não sentirmos o que nós fizemos. Adão fez isso diante de Deus. É estudo de remartiologia, é a expressão comum do pecado aqui. Ele tenta envolver Deus e ele tenta desqualificar Eva, porque ela fez aquilo. E Deus vai fazer uma reflexão ao contrário com Adão agora. Bem ao contrário, que é bem interessante. Mas ele não negou que comeu. Continuando. Então disse Deus, vou agora, versículo número 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? De novo, mesmo problema, só que agora tentou pôr outra pessoa no meio do rolo, né? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Mais uma prova que o pecado sempre tem outro junto. Sempre. Até aquele que você age de forma independente em relação a uma terceira pessoa, mais cedo ou mais tarde vai se manifestar em relação a outros. Vai. Porque a vida cristã, ela é coletiva. É por isso que fala que a igreja crescia unânime. Então agora, Eva põe quem no rolo? A serpente. Adão pôs Deus, Eva pôs o diabo. Olha que coisa complicada. Não sobrou mais ninguém no discurso. Ou sobrou? Adão pôs, quem mais que tinha nessa história? Adão pôs Deus e Eva pôs o diabo. Então ficou agora os 4 envolvidos em uma desobediência. Em um ato de desobediência. Então, agora Deus vai caminhar um pouco mais dentro dessa sequência, né? E eu vou, versículo 14. Então disse o Senhor Deus, porque tem hora que eu perco aqui a linha. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos, e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Uma coisa interessante, irmãos, eu não consigo responder a pergunta que vai sair. Como que era a serpente antes dessa maldição de Deus sobre ela? Eu já escapei de vocês, né? Por que eu não consigo responder? Porque nós não temos uma descrição bíblica. Eu posso ter hipótese, eu posso estar totalmente errado. Então eu não quero incorrer na ideia de dizer assim, era assim. Algumas pessoas acreditam que ela tinha até asas, como existem serpentes no deserto que elas conseguem bater, são um tipo de umas barbatanas que tem, né? Na região da Mesopotâmia tem, mas eu não tenho uma descrição bíblica. Então tudo que eu falar vai ser o quê? Especulação da minha parte. E eu não quero correr esse risco de dizer, olha, eu acho que as serpentes voavam, eu acho que as serpentes tinham pernas e as pernas foram removidas. Então, o que é que eu entendo essa maldição? É o local aonde elas passaram a viver. Porque isso fala na Bíblia, acabou a história. Fala ou não fala? Fala que agora ela é uma réptil que vai andar nos pés. Ela vai estar nos pés. Não só o homem que vai pisá-la. Ela se torna agora um animal pisado por todos. Então, possivelmente ela vivia em árvores. Agora ela vive aonde? Rasteja. Isso é o que a Bíblia fala. Então eu não estou agora inventando nada. Olha lá, vamos aqui de novo ver o versículo 14. Visto que fizestes isso, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. Mas aí, ó. Não falha. Sempre. Aham. Inverter. É porque a lei humana já é feita com os furos exatamente para isso, né? Aham.
O que, que nos três, né? Porque Adão também entrou na peia, não vai escapar não. O que é interessante, assim, eu já vou explicar porque é muito bom aqui. Nós temos 4 personagens que estão sendo julgados. A própria serpente, que não tinha nada a ver com isso, porque foi usada pelo diabo, é julgada. O animal foi julgado, só por ter sido usado. É quase dizer o seguinte, o irmão chegar assim, ó, eu não vou usar essa camisa porque eu fui na igreja. Mas o que tem a culpa dessa camisa com a igreja? Nada. Mas o irmão julgou que não quer mais usar essa camisa porque foi da igreja. A serpente foi julgada por Deus só porque o diabo a usou. Podia ter sido um coelho, um leão, um macaco, sei lá o quê. Qualquer animal que tivesse sido usado pelo diabo, Deus teria julgado, porque foram usados pelo diabo. Gente, que coisa séria. É ou não é verdade? Isso é muito sério. Então Deus não brinca com as coisas que são usadas pelo diabo. Não brinca. Por isso que fala que Deus abomina as coisas que são profanas. Deus não tem prazer nas coisas profanas. A oferta que era levada para Deus tinha que ser uma oferta santa. O problema que nós vamos descrever logo depois com Caim, você já percebe um problema de coração em Caim. Eu não quero estragar a aula, mas você já percebe o problema de coração. Então a oferta em si não era ruim. Não era ruim, ele ofereceu dos melhores dos cereais dele, dos alimentos. Mas onde que estava o problema? No seu próprio coração, e Deus vai falar isso para ele. Então, se nós observarmos, Deus não aceita misturar o santo com o profano. Santo é santo, profano é profano. E se o diabo se envolve, usa de uma serpente, Deus julga aquele animal. E põe aquele animal como uma referência do próprio diabo na terra. Então, hoje, não precisa de falar mais nada, nós temos a serpente como esse referencial. A descrição desse animal, eu não consigo ir mais do que isso. A não ser que Deus fez com que ela agora vivesse no calcanhar, nos pés dos animais domésticos, dos animais selváticos, e versículo 15 agora do próprio homem. Então, isso é muito interessante. Certo? Posso ir para o 15? Alguém quer participar? Agora, nós estamos estudando. Agora vai surgir outra doutrina. Qual doutrina vai surgir no versículo 15? Cristologia. Então, nós já estudamos antropologia, ramartiologia, soteriologia, estamos estudando soteriologia porque a ramartiologia compõe a soteriologia e a cristologia. Por que você vai falar assim, mas pastor, onde o senhor achou Cristo aqui? Vamos lá, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Opa, Deus está falando para a serpente, só que agora já não é mais o animal, está indo um pouco além. E quando Deus fala que vai pôr inimizade entre ti e a mulher, por que Deus fala a mulher e não a Adão? Porque Jesus Cristo nasceu de quem? Da mulher. Primeira referência espetacular aqui. Espetacular. Aí vamos caminhar um pouquinho mais. Versículo 15. Entre a tua descendência e o seu descendente. Em outras palavras, a inimizade vai existir entre aquele que vai nascer da mulher e aquele que vai continuar a história da serpente. Então é uma inimizade para sempre. Para sempre. Até um ponto. Olha o que fala o finalzinho do versículo. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Onde que as cobras picam? Normalmente? No calcanhar. E aonde a gente mata a cobra? Cabeça. Quem pisa no rabo da cobra sai mal, né? É na cabeça. Sempre assim. Então, aqui nós temos o juízo de Deus sendo estabelecido para o julgamento de Satanás na cruz do Calvário. Como que Jesus foi colocado na cruz do Calvário? Pregado, pés e nas mãos. Tu lhe ferirás o calcanhar. O símbolo da morte da cruz, pregado na cruz do Calvário. Primeiro ato que provava que o filho da mulher iria morrer na cruz do Calvário é o versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis. Ou seja, é o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Em outras palavras, vai destruir o poder do diabo. Tem coisa mais poderosa do que a cruz do Calvário para destruir o poder do diabo? Não. Então, a cristologia surge aqui. O descendente da mulher virá, nascerá na terra
e julgará de uma vez por todas. Daqui para frente, irmãos, tudo que se fala de salvação vai falar sobre, baseada na tipologia Antigo Testamento da pessoa de Cristo e no antitipo a pessoa de Cristo do Novo Testamento. Não tem outro caminho agora. Deus já falou aqui como será o julgamento final daquele que fez os nossos primeiros pais caírem em pecado. Preste atenção na inversão. Primeiro Deus fala com Adão, fala com Eva, fala por último com a serpente. Mas quem que Deus julga primeiro? A serpente. Por que Deus julga primeiro a serpente? Porque o julgamento da serpente trata da destruição do diabo. E o diabo só foi derrotado totalmente na cruz do Calvário. Nós vamos estudar sobre alguns incidentes na história da humanidade, onde o diabo quis impedir que isso acontecesse. Eu vou falar aqui rapidamente alguns deles, só para ajudar os irmãos a entenderem. Logo, capítulo 6, nós vamos estudar, nós temos um incidente que segue o dilúvio. Por quê? Porque o homem tinha trazido no seu coração a maldade, e ele tinha se inflamado entre si, se tornando terrível, e assim então houve uma interferência dos anjos caídos na raça humana, surgindo uma raça mista, que aí então Jesus Cristo não seria um homem perfeito. O diabo tentou, Deus destruiu, trouxe o dilúvio. Desculpa, destruiu pelo dilúvio. Se nós formos, vou pular um pedaço grande, lá para o livro de Esther. É um livro que ele tem uma visão profética, né, poético-profética. Por quê? Porque ele faz parte dos fundamentos complementares da Bíblia, ou seja, ele estrutura toda a base literária da Bíblia, dos acontecimentos para chegar aos livros poéticos, para depois termos os profetas maiores e menores e maiores. Né? Então, é uma sequência muito interessante. E no livro de Esther, o povo de Israel passou por um fio para ser destruído. Um fio. A lei foi declarada e não podia ser revogada. O que aconteceu? Deus levanta Esther, que consegue uma ação para que o povo pudesse se defender e não morrer. Por quê? O diabo queria fazer o quê? Acabar com o povo de Israel. Deus tinha prometido para Abraão. Se o diabo acabasse com o povo de Israel, Jesus Cristo não viria. A cabeça da serpente não seria esmagada. Porque Deus já tinha falado qual era o caminho. Vou pular bastante agora. Vamos lá já para Jesus. Vamos chegar para Jesus. Logo que Jesus nasce, passa os reis magos diante de Herodes e conta, olha, nasceu um rei aqui. O que Herodes mandou fazer? Todas as crianças de 3 anos para baixo, porque ele não queria. Quem foi o poder operante sobre Herodes para fazer isso? O diabo. Jesus vai para o Egito, volta, tá? Tem toda aquela situação ali que envolve a infância, a maturidade e o início do seu ministério. Logo, capítulo 4 de Lucas, ali, né, comecinho do ministério, Jesus vai na sinagoga, começa a ler o livro de Isaías e aplica a ele. O que eles quiseram fazer com Jesus? Vamos matar, vamos jogar Jesus do alto da montanha. Foram, quando chegou lá na montanha, Jesus virou, passou por entre eles, ninguém conseguiu fazer nada. Quem que queria jogar Jesus do alto daquela montanha? O diabo, através das pessoas. Aí você vai falar assim, mas pastor, Jesus não tinha que morrer? Tinha, mas não daquele jeito. Porque a profecia bíblica é que Jesus tem que morrer morte de cruz. Então o diabo tentou matar Jesus de tudo quanto é jeito, menos crucificado. A tal ponto que o diabo tentou matar Jesus pela lei judaica. A lei judaica matava por apedrejamento. Mas quando... não conseguiu. Quando chegou o ponto, o dia do julgamento de Jesus Cristo antecedia a Páscoa. E se um judeu apedrejasse alguém, ele não podia participar da Páscoa. De novo, recuou. Quem que condenou a morte de Jesus? Os romanos, morte de cruz, cumpriu as Escrituras. Vocês acham quem foi que falou lá no pé da cruz? Se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Foi o diabo, porque ele não queria que Jesus morresse na cruz. Porque na cruz do Calvário, a cabeça da serpente estava sendo esmagada. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, porque Cristo ressuscitou. 1 Coríntios 15. Então é interessante este fato, porque ele veio tentando. Quando Jesus Cristo morreu, agora, a cabeça foi esmagada, ou seja, o julgamento foi consumado. Não tem mais outro fato acontecer em relação a esse versículo 15. Então agora ele vai tentar algo para frente. Qual? Que Deus prometeu ressuscitar o seu filho. Não está nesse versículo. Não está. Aqui é o julgamento que vai para a cruz. Depois da cruz é a ressurreição.
Essa agora é a obra do Pai, não é do Filho. Aí a Bíblia fala, e Deus usou da suprema grandeza, da força do seu poder, ressuscitando dentre os mortos. Glória a Deus por isso. Por que isso, irmãos? Deus, eu não gosto, eu sou bem ruim na matemática para entender Deus. Até para entender meus problemas eu consigo fazer conta. Mas entender Deus é muito complicado, porque Ele é muito elevado aquilo que Deus é na sua onipotência. Então, a gente fala o seguinte, olha, o ser onipotente é aquele que tem todo o poder, mas a gente não tem um parâmetro para definir esse tamanho desse poder. Nós não temos, porque vai depender de onde ele foi usado para definir esse parâmetro. Então, o parâmetro máximo que trouxe revelação do poder de Deus, do onipotente, é a ressurreição de Jesus Cristo. Em outras palavras, esse diabo que teve o seu julgamento sentenciado na cruz do Calvário, tinha a última esperança. Qual? Não deixar Jesus Cristo ressuscitar. E aí então Deus falou o quê? A vitória é garantida, a ressurreição. A ressurreição foi a maior expressão do poder do Pai, já visto em todo o universo. O diabo usou tudo o que ele podia para impedir. Então, nós temos aqui duas obras completas. O Filho morreu, cruz do Calvário, versículo 15, esmagou a cabeça da serpente. O Filho ressuscitou, o Pai o ressuscitou, vitória sobre o reino das trevas. Falta um agora, qual será? Eu falei de duas pessoas da Trindade, a outra doutrina que nós estamos estudando. Agora a doutrina da Trindade ou da Triunidade, o Espírito Santo. Então, por que Jesus Cristo tinha que esmagar a cabeça da serpente? Para ter vitória completa sobre o que a serpente causou em nós. A serpente não trouxe o pecado para nós? Trouxe. O diabo não trouxe? Trouxe. Então Jesus Cristo trouxe a vitória. Por que Deus Pai o ressuscitou? Porque a nossa fé tem que ser baseada na ressurreição, porque é por ali que nós temos a justificação. Isso indica uma obra completa. O Filho na cruz do Calvário falou, está consumado. Quando o Pai ressuscitou o Filho, o Pai falou, está consumado. Mas, e agora? Falta a ação do Espírito Santo. A Bíblia declara que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a obra da salvação se fez completa. E o Espírito Santo falou, está consumado. Ou seja, lá no versículo 15, começa toda essa doutrina que é a Bíblia inteira, para se entender. Porque o diabo foi julgado, o diabo foi derrotado, o Filho foi glorificado e o homem foi salvo. Coisa que o diabo nunca imaginava que poderia acontecer. Mas a descrição começa ali. Agora a serpente percebeu que o julgamento veio sobre ela, usando daquela que ele tinha feito ela cair. Ou seja, foi a serpente que a fez cair. E é essa mulher que vai trazer sobre você aquele que vai esmagar a tua cabeça. Jesus Cristo. Versículo de número 16 agora. Bom, pergunta. Senão eu vou falando, não dê tempo, né? Isso. Um novo Consolador para estar para sempre convosco. Bom, sim, vamos lá. Uhum. Vamos lá. Toda comunicação de Deus que não foi de forma visível ao longo da Bíblia é pelo Espírito Santo. Toda. Nós não temos outra comunicação, porque é Ele aquele que Deus colocou para trazer conhecimento de si. Quando Deus queria se revelar no Antigo Testamento, Ele se revelou, agora revelação, não comunicação. Ele se revelou pelo anjo do Senhor. Então, é o caso para Abraão, é o caso para Jacó e tantos outros acontecimentos que nós vemos. E o anjo do Senhor. Quem é esse anjo? Não, esse é a segunda pessoa da Trindade. Porque o próprio Jesus Cristo vai declarar isso. Né? Então, é a segunda pessoa da Trindade, que não estava encarnado, então tinha sua forma própria de se manifestar. O Pai não se manifesta. Nós não temos nenhuma manifestação. Então, quando Deus quis se manifestar, Ele se encarnou. Agora, Jesus Cristo é
a expressão exata da divindade. Em outras palavras, nele nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Certo? Então, respondido aqui. Agora, vamos lá. Habitação, que é a pergunta começou, habitação, Novo Testamento e a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus nos promete que o Espírito Santo habitaria em nós. Essa é a promessa pela salvação. Quando eu creio em Jesus Cristo, vem o Espírito, junto à palavra, produz em mim uma nova vida. Então eu sou uma nova criatura. Qual foi a pergunta de Nicodemos para Jesus? Gente, nós estamos indo para o final, do nosso estudo, né? Estamos na cristologia pura agora. Né? Nicodemos falou, como pode um homem velho voltar ao ventre materno e nascer de novo? Jesus fala, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do quê? Do Espírito, então é nascido do Espírito Santo, é Espírito. Então, o que é nascido do Espírito? Como é esse nascimento? A água e o Espírito. O que é o símbolo da água? O que a água simboliza? A palavra. Na Bíblia é a expressão da graça e da palavra. Então, esses dois produzem uma nova vida. Então, o Espírito Santo está na irmã, não é porque necessariamente ele veio como uma pessoa para te habitar, mas é porque você se tornou o fruto da habitação dele. Então, não tem como mais o Espírito Santo não habitar alguém que é convertido, que é nascido de novo, que no passado não tinha essa experiência. Então, agora, como que isso acontecia no Antigo Testamento? Deus habitava pessoas em específico para o governo. Então, nós tínhamos os profetas, os juízes, nós tínhamos os reis, que recebiam habitação específica. Simples, só olhar. Saul, o que aconteceu com Saul? Que o Espírito de Deus o deixou e o Espírito maligno veio atormentá-lo. Então, por que Saul tinha o Espírito? Ungido por Deus para ser rei, ele recebeu o Espírito Santo. A partir do momento que Deus falou, não quero, saiu fora. No nosso caso, Deus nunca dirá não quero. Porque não tem como dizer que não quero, porque nós somos o fruto do próprio Espírito nascendo em nós pela palavra. Então, é onde eu falo da segurança da salvação. O que acontece? A segurança da salvação não é uma mensagem que justifica a pessoa vivendo no pecado. Porque a Bíblia declara que aquele que vive na prática do pecado, esse tal não é dele. É porque nunca foi novo nascido, ele foi convencido, mas não novo nascido. O convencimento acontece em milhares, mas o novo nascimento acontece a poucos. Entendeu? Mais alguma pergunta? Consolador, é o que nós recebemos hoje para aguardar o momento do nosso encontro final com Cristo. Então, em outras palavras, ele tem alguns ministérios que também nós vamos estudar. Um deles é o penhor. O que é o penhor? É a garantia de que nós vamos receber a promessa na sua totalidade. Então, o que Deus fez? Já nos deu um pouco, que é o próprio Espírito Santo. Ele também é o selo. O que é o selo? É a garantia de que o lugar que nós vamos chegar. É igual quando a irmã sela uma carta. O correio se torna obrigado a mandar aquela carta para aquele destinatário. Então, o Espírito Santo é o selo de Deus em nós. Então, é a garantia de que nós vamos morar com o Senhor. Aí, o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, que fala a palavra de Deus. Então, ele é o que vai nos dirigir a nossa caminhada. Por quê? Porque nós não podemos ficar sós. Então, se nós ficássemos sós, sem a presença de Deus em nossa vida, o que ia acontecer? O diabo ia pegar a gente de novo. Isso, não abafeis ou não apagueis o Espírito. Paulo fala isso porque ali nós temos várias situações. Né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, existem vários textos. Quando eu for trabalhar sobre pneumatologia mesmo, nós vamos concentrar bastante para poder ver esta ação do Espírito Santo. Porque é muito importante, porque é ela que vai dizer quem eu sou. A Bíblia... Abafá-los. A Bíblia fala isso. Agir, exatamente. O que acontece do abafar do Espírito Santo? Eu sempre gosto de usar um exemplo. Eu me lembro que eu era criança, com esse texto na cabeça, eu fui ver uma pessoa tirar leite. Naqueles lugares tinha aqueles balde de leite de metal. Acho que todo mundo conhece, né? Quando eu olhei aquele balde, eu estava tentando entender como abafar o Espírito Santo. Olha como que é criança, adolescente, né? Aí eu falei assim, tá fácil de entender. Por quê? É como se tivesse uma vela e colocasse esse balde de metal por cima.
Porque na minha cabeça, se colocar um balde de plástico, mesmo que ele abafou o brilho, o balde ainda muda de cor. Mas se colocar um balde de ferro, era adolescente, olha para você ver, né? Não, não vai ver nada. Então, abafar o Espírito Santo é tirar a total visão do Espírito Santo dentro de nós. Mas a vela continua. Ela continua. Sim, deixou. Ela fez com que o Espírito Santo deixasse de controlá-la, né? Ele abafou, ela cauterizou a sua consciência, porque agora sim, Gisele, nós vamos entrar agora outra doutrina. Né? Por quê? Porque assim, existe um padrão bíblico que Deus lida, e o padrão bíblico é o seguinte: fruto se conhece a árvore. Se você vive na prática do pecado e não aconteceu nada com você, é porque você nunca conheceu o caminho da verdade. Porque o que a Bíblia fala? Que o pai disciplina o filho a quem ele ama. Deus não deixa o seu filho no pecado. Deus vai disciplinar. Então, se não houve disciplina e não houve restauração, eu não tenho que ficar salvando pessoas assim. Ah, ele morreu, mas ele era cristão. Não, eu não tenho que ficar salvando, porque é Deus que salva e é Deus que condena, e é Deus que conhece. Mas esse é padrão bíblico. Pelo fruto se conhece a árvore, então eu tenho que frutificar. Se o meu fruto não está sendo fruto de arrependimento, é porque tem alguma coisa errada. Segundo, se Deus não está me disciplinando, é porque tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia declara que o pai disciplina o filho a quem ele ama. E aquele que não é disciplinado, ele é o quê? Bastardo. Isso é bíblico. Então não é filho. Então é muito simples. Agora nós vamos para Coríntios. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, que descreve a Santa Ceia. Quando chega no final ali, fala: eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. 3 graus de disciplina: fraqueza, doença e morte, por causa do pecado. Porque quando a pessoa está em pecado, o que ela vai fazendo? Ela vai se distanciando de Deus. Ela vai se tornando o quê? Fraca. Quando eu estou muito fraco, o que é o próximo caminho? Doente. Qual é o próximo caminho depois da doença? Morte. Não poucos que dormem. Dormem no contexto a cristão, é mostrado um princípio de disciplina para o cristão, porque para o incrédulo é morte mesmo, é a segunda morte, a condenação eterna. Para o cristão, não. Você pode ver quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala, olha, que aqueles irmãos, eles dormiram em Cristo. Então, para nós, o dormir em Cristo é a morte física, mas não é um julgamento. Agora, para o ímpio, para o incrédulo, a morte é morte mesmo, porque está sob julgamento eterno agora. Certo, Gisele? Tudo mais ou menos? A tendência nossa é essa. O arrependimento é a prova do que o Espírito Santo trabalhou. E o arrependimento, ele julga o pecado, não a pessoa. Entende? Julga o pecado. Eu cometi isso e esse pecado eu não quero mais na minha vida. Eu vou me livrar dele. Sempre foi assim. Você pode perceber, quando Jesus julgou o pecado de Pedro, Pedro começou a repreender Jesus. Jesus falou assim: arreda Satanás. Todo mundo acha que Jesus xingou Pedro. Não. Porque o que cogitas, o que fazes, não é algo que eu quero que seja feito. Então Jesus repreendeu a intenção do diabo manifesta na vida de Pedro. Olha que interessante. E Jesus tinha Pedro o tempo inteiro com ele. Como que não parece contraditório Jesus mandar sair, Jesus, para tudo que Jesus ia fazer, em especial Jesus levava Pedro? É porque Jesus tinha em Pedro a pessoa de valor. E precisava tirar dele o quê? Os danos que o pecado causava e as intenções que o pecado causava. Pouquinho antes da morte de Jesus, a gente foi para a cristologia pura, né? Um pouquinho antes da morte, Jesus fala: Pedro, eu roguei por ti, porque o diabo queria te cirandar. Sabe o que é cirandar? Jogar de um lado para o outro. O diabo queria fazer com que Pedro perdesse a visão da pessoa de Cristo. Por que Jesus rogou? Porque logo depois seria a crucificação. E Pedro ia negar Jesus. Olha só, Jesus estava preparando Pedro para aguentar o trauma da negação.
A Bíblia fala, e Pedro chorou amargamente. Então, agora eu entendo por que Jesus rogou por Pedro. Né? Porque senão, você imagina, qual que seria a tendência de Pedro? Se Jesus não tivesse orado por ele, fazer igual Judas, ia lá e se enforcar também. Então, é tomado de arrependimento, é tomado de remorso, confessa e ele volta para Jesus. E é restaurado, eu diria, pela mensagem única da palavra, que é o amor, que é o último capítulo do Evangelho de João. Então, nós não nos compete julgar, compete a Deus. Por isso que eu digo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O auto-julgamento é o que a Bíblia manda. E assim como do pão e beba do cálice. Mais algum, irmãos? Vou parar, porque senão aí nós vamos amanhecer aqui. Já são 15 para as 10, 9. Pois não, irmão? E agora, qual foi a resposta? Sabe quem que eu acho que é mais pecador, irmã? Eu. Sabe por quê? A gente sempre acha que o pecado do outro é maior do que o nosso pecado. E isso foi que Paulo nos ensina. Quando ele contempla a grandeza da salvação, ele volta para ele e fala, miserável homem que sou. Quem me livrará desse corpo? Né? Então, olhar para os crimes da Bíblia, às vezes nos alivia o nosso crime. Mas Jesus Cristo morreu por minha culpa, não foi por culpa de Pedro, não foi por culpa de Judas, Jesus Cristo morreu por minha culpa, eu sou o pior dos pecadores. Então isso faz com que a pessoa de Cristo eleve na minha vida, porque enquanto eu estou olhando para aqueles dois, é importante para eles, mas quando eu olho para quem eu era, é importante para mim. Então eu acredito que é um desafio que, assim, pelo menos me emociona muito, porque mostra a grandeza da obra de Cristo, por alguém que não merecia essa ação. Não é verdade? Bom, Jorge. Nós entramos nessa vez. Sim. Irmão, eu posso responder, mas isso vai muito tempo. Eu vou ler um versículo apenas, para poder tentar ajudar, para não ficar em branco. Depois que nós vamos estudar sobre salvação mesmo, a soteriologia em si, eu vou ter bastante tempo para ensinar isso aí, que é necessário de fato. Né? Mas eu vou primeiro fazer uma ilustração. Eu tenho uma filha, vou pegar ela porque eu tenho 2 filhos e uma filha, então vou pegar só ela, que é a mulher, nesse contexto. A Raquel, ela pode mandar me matar a mãe dela, matar os irmãos, matar os avós, matar todo mundo que conhece, mudar lá para a Zâmbia. Ela deixou de ser minha filha? Não. Por que não? Ela destruiu todas as marcas possíveis de alguém saber que ela nasceu de mim. Ela deixou de ser? Não. O nascimento espiritual é menor ou é maior do que o nascimento físico? Então, se no natural já é impossível eu desfazer o que Deus fez, que o que Deus uniu não separa o homem, lembra quando eu expliquei sobre isso lá? No natural já é impossível, quanto menos no espiritual. Que aí entra a pergunta da Silmara. Por que o Espírito está em nós? Porque a vida que nós temos é o próprio Espírito. Então, como eu vou perder algo que é a essência daquilo que eu tenho? Que eu sou. A única coisa seria se o Espírito deixasse de existir. Aí sim, eu poderia dizer, eu perdi a salvação. Primeira questão. Segunda questão, e a gente tem muitos textos. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, que é o texto que eu gosto muito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão aonde? Se não tem condenação, e é Deus que declara, como que eu estou querendo condenar alguém agora? Então, é o primeiro fato muito grande, porque agora eu tenho a justiça de Cristo a meu favor. A Bíblia declara que aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, de modo nenhum, é a sentença mais forte que existe na língua grega. Não existe uma sentença mais forte do que essa. Para a gente seria quase dizer assim, é impossível, 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 impossível de novo, e ficar falando, porque é uma redundância, né?
Então, eles negam fato e possibilidade. É uk e me, são duas palavras unidas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então, quem garante que o meu nome está escrito lá é Deus. E Ele garante que Ele não vai apagar. Então, quem é o homem para querer fazer com que Deus apague? Então, nós temos muitas doutrinas que vão muito além do que a nossa tentativa de mandar alguém para o inferno. Eu sempre digo, a gente tem duas coisas que a gente quer fazer. A gente quer mandar as pessoas para o céu sem aceitar Jesus, e a gente quer mandar as pessoas para o inferno sem aceitar Jesus. Dois erros que nós cometemos. Muito, muito, muito. Agora, como que eu ensino, né, para resumir esse caminho aqui? Eu ensino por aqueles dois princípios que eu mencionei para a Gisele. Primeiro princípio, o Filho de Deus, obrigatoriamente, ele tem que produzir fruto. Obrigatoriamente. Ele fala, o meu pai é o viticultor, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se o ramo, não o capim, espinho, não, ramo, não der fruto, o que ele faz? Ele corta, mas ele corta quem? O ramo. Ele não deixou de ser ramo. Ele sofreu disciplina. A disciplina é o corte. Como o ramo. Ele deixou a bênção de frutificar, porque ele não cumpriu o objetivo dele como cristão. Mas antes dele cortar, o que ele faz? Ele disciplina de outras maneiras. Ele limpa para que dê fruto, mais fruto, muito fruto, e esse fruto permaneça. Então, o ramo continua sendo ramo. Agora, se ele frutifica, ele se torna útil. Se ele não frutifica, ele se torna o quê? Inútil. Deus corta. Nós podemos perceber de muitas pessoas que perderam a bênção do ministério, vou falar principalmente do ministério pastoral, por quê? Porque deixaram de se preocupar com as ovelhas. E as ovelhas é a essência do ministério pastoral. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro falou, amo. Então não vai evangelizar, Pedro, vai apacentar. Apacenta as minhas ovelhas. As 3 vezes Jesus falou a mesma coisa para Pedro. E tem muitos pastores sendo reprovados, porque eles estão fazendo o quê? Estão tentando produzir outro tipo de fruto. E o fruto que Deus estabeleceu para o ministério pastoral é pastores que são mestres, pastores que ensinam. Não adianta eu ensinar um incrédulo, porque ele não vai aprender a verdade, ele vai ser convencido e não convertido. Né? Então a questão é muito clara ali. Agora, quando nós olhamos para esse ato de não produzir fruto, 2 coisas revelam. Nunca foi ramo, ou um ramo que foi disciplinado. Então, se é ramo, é o segundo princípio que eu já expliquei para a Gisele ali. Deus vai lidar comigo. Ele não vai me deixar em uma vida de pecado sem me restaurar, nem que seja no leito de dor, nos últimos momentos para a morte. É obrigatório o arrependimento, a confissão, para que isso se confirme a salvação. Por quê? Porque a igreja de Jesus Cristo vai ser encontrada de que maneira? Pura, sem mancha e sem mácula. Então, um verdadeiro filho que foi disciplinado por Deus pela morte, antes dele passar por aquela morte física, ele é levado ao arrependimento e à libertação do seu pecado, porque a igreja não pode ser manchada por causa dele, e nem por causa de mim, nem por causa de nenhum de vocês. Não pode. Então, eu, em vida, sou responsável a andar na luz, como ele na luz está. Isso é vida de santidade. Se eu cair em pecado, Deus vai lidar comigo, porque Ele não vai aceitar a noiva do seu filho manchada. Não vai. Deus vai lidar comigo. Então, a disciplina, ela é necessária para trazer sobre mim o quê? Transformação, arrependimento e libertação do meu pecado. Certo, meu irmão? Tentei, assim, resumir bastante. Pode falar. Já foi meia hora depois que eu ia parar. Os ramos. Isso. João 15. Isso. O ramo continua sendo ramo. Disciplina.
muito difícil, irmão, porque eu posso ofender alguns aqui que eu não sei qual é a condição emocional das pessoas em público, tá? Porque público é uma coisa que não é fácil. Às vezes eu pedir para o irmão vir pregar aqui no meu lugar, o irmão vai ter dificuldade, que para mim não é, entende? Eu não tenho dificuldade, eu tenho mais dificuldade de contatos específicos do que contatos coletivos. Nunca tive problema com classe de aula, né? Então, é um ponto difícil, porque eu tive casos lá em Rio Bom, de pessoa, até chamei atenção, porque uma irmã sabia que aquele homem ele tinha muita dificuldade, ficava tão nervoso que ele começava a tremer, não dava conta de falar. Sabia que ele não conseguia orar, e ela pegou e foi lá e falou: ó, irmão fulano de tal, ora pra gente. Sabe o que ele fez? Levantou e saiu. Me procurou e falou: se ela fizer isso, eu não volto nunca mais na igreja. Então eu tenho que cuidar para ir para os extremos, porque eu sei que, emocionalmente falando, as pessoas têm dificuldade de expressões públicas. Tá? Então, não estou condenando nem justificando ela. Mas também sei que tem muitos que tinham e que aos poucos venceram. Né? Muitos que tinham e aos poucos venceram. Isso é uma bênção. Por quê? Porque daí eu estou colocando os outros na minha vida de oração ou na minha atividade eclesiástica dentro da igreja. Então, mas isso é um ponto importante. Agora, dizer que eu não sei falar, esse é um ponto um pouco mais problemático. Por quê? Uma vez uma jovem falou para mim: pastor, eu não sei evangelizar. Eu falei: mas Jesus já entrou na sua vida? Não, pastor, eu estou falando de evangelismo. Eu falei: não, Jesus já entrou na sua vida? Ele falou: já, você é convertido? Sou. Você tem certeza da sua salvação? Tem. Mas por que você tem? Fui perguntando para ela. Porque eu aceitei, eu criei nele como meu Senhor Salvador, eu sabia que eu era pecador. Eu falei: então fala isso para os outros. É só isso. Evangelismo é isso. Fala o que Jesus Cristo fez em você. Agora, se ele não fez nada, daí você não tem o que falar. Então, se a pessoa não tem nela o testemunho do que Deus fez, aí para mim é preocupante. Agora, entendeu a diferença entre conseguir falar e não ter nela um testemunho da obra de Deus na vida dela? Então aí eu vou trabalhar com essa pessoa como alguém que precisa se converter. Ela precisa de entender que Cristo é realmente a razão verdadeira da transformação da vida dela. Eu conheço casos de pessoas que não falavam de maneira alguma na vida secular. Se converteram, o Espírito Santo lhe deu poder e ele se tornou um pregador poderoso da palavra. Conheço casos assim também. Não sei se consegui responder toda a pergunta aí. Mais algum? Vamos parar por aqui, irmãos? Agora até a Silmara, que disse que gosta bastante, está querendo ir embora, né? Silmara cansada. Mas está joia. Irmãos, eu vou deixar, não, estou brincando. Eu vou deixar então o julgamento de Deus sobre a mulher, e vou praticamente deixar como terminado, e vamos caminhar na próxima aula do julgamento de Deus sobre o homem, que é o último deles. Já julgou a serpente, vai falar sobre o julgamento da mulher, e o último deles, então, o do homem. Então, na próxima aula, vocês dão uma lida aí, né, a partir do versículo de número... eu estou lá em Romanos, por isso que eu estou com confusão aqui. Vamos voltar. Se eu não estiver olhando, eu perco um pouco a sequência. Então, a partir do versículo número 16, Deus agora fala com a mulher. Então, leiam ali, né, e percebam as coisas que estão acontecendo. E nós temos alguns pontos interessantes para ser destacados sobre a questão da mulher, antes de falarmos sobre a questão do homem. Só para vocês lerem com atenção, veja a última frase: e ele te governará. Surge a mordomia agora aqui. Outra doutrina, né? A mordomia, que é a missão do homem em relação àquilo que ele tem que fazer aqui na terra: governo, sacerdote e profeta. Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado, muito obrigado por esse tempo. Se delongou porque a tua palavra não tem fim. E nós somos tão pequenos, tão incapazes. E quando nós começamos a perceber o favo de mel, nós começamos a perceber que ela restaura a alma, que ela alcança o nosso coração na sua própria insignificância. Nós só podemos te agradecer porque somos abençoados, somos bem-aventurados pela tua palavra. Ó Pai, guarde esses irmãos, leve-os aos seus lares, às suas casas, pela provisão do Senhor, e faça com que tudo que nós temos estudado realmente seja a experiência de edificação em nossas vidas. Nós